Graça e paz. Vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus? Hoje nós vamos ler apenas o versículo 18 do Salmo 119 da palavra de Deus, que diz o seguinte: Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Nós estamos fazendo a nossa leitura acompanhada deste livro, Um Ano com Salmos, de Elben Lenz César, e hoje nós vamos pensar sobre o tema Olhos Abertos. O salmista faz uma oração aqui muito inteligente, porque a oração inteligente é aquela que desce fundo, é aquela que enxerga as verdadeiras riquezas e que lida com as coisas sérias e despreza as bugigangas. Ela despreza e ela não se deixa envenenar ou enveredar por caminhos que não têm valor algum. Interessante que o esforço próprio para abrir bem os olhos não é suficiente para o salmista, e por isso ele clama ao Senhor pedindo que abra-lhe os olhos. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre meus olhos. Queridos, nós temos uma estranha e teimosa dificuldade de enxergar as coisas óbvias. E isso mais pela fé do que pelo raciocínio. Naturalmente, a queda tem muito a ver com isso, com essa dificuldade. Se não fosse a incredulidade arraigada no coração dos dois discípulos no caminho de Emaús, eles teriam conhecido rapidamente aquele estranho que estava caminhando com eles por 11 quilômetros entre Jerusalém e a aldeia deles. Mas, por falta de fé, eles não compreenderam. E se não fosse a incredulidade, eles teriam reconhecido Jesus, teria sido suficiente crer nas várias declarações que Jesus disse antes de morrer, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Seria mais que suficiente acreditar nas mulheres que foram até o sepulcro e encontraram os sepulcros vazios. Quantas coisas óbvias eles não compreenderam. As declarações de Jesus. As mulheres que foram, o testemunho delas, quando elas foram lá ao sepulcro e encontraram o túmulo vazio. E o relato de Pedro e de João que foram até o sepulcro. Mesmo assim, não foi o suficiente para eles acreditarem que Jesus estava vivo. E nem assim eles reconheceram Jesus que caminhava com eles. Teria sido suficiente achar uma explicação razoável para o ardor que eles sentiam no peito enquanto Jesus expunha as Escrituras para eles ali na caminhada daqueles 11 quilômetros. Os dois discípulos gastaram muito tempo para perceber que era Jesus que estava com eles. Gastaram muito tempo para reconhecer o Senhor e para acreditar em sua ressurreição. E conforme está narrado lá em Lucas 24 e 31, eles só reconheceram que era Jesus quando os olhos deles foram abertos. Queridos, talvez você ainda não teve os seus olhos abertos. Talvez você já tenha ouvido algumas mensagens, alguns sermões, algumas pregações, tem sentido uma dor no teu coração, mas os seus olhos ainda não foram abertos. Você ainda não reconheceu a verdade. Os discípulos no caminho de Emaús, eles ainda não tinham reconhecido a verdade. A verdade estava com eles ali. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você já deve ter sentido esse ardor no peito, mas ainda não encontrou o caminho.
ainda os seus olhos não lhes foram abertos. Jesus quer abrir os seus olhos, mas você precisa querer isso, porque o salmista, ele quis isso, ele falou: abre os meus olhos, Senhor. Que você possa fazer essa mesma oração que o salmista, clamando ao Senhor para que o Senhor lhe abra os seus olhos. Eu vou orar por você neste momento. Querido Deus e Pai, Pai do meu Senhor, Pai do meu Salvador Jesus Cristo, eu quero aproveitar esta oração para lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecer-te, ó Deus, pelo sol que brilha, pela chuva, pelo vento, por toda a manifestação do Senhor através da natureza. Quero agradecer pelo pão. Quero agradecer ao Senhor por nossas famílias. Agradeço-te também, ó Deus, pela vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem, e pedir que o Senhor esteja com cada uma delas, ó Deus. Senhor, coloco essas pessoas diante da tua presença. Pessoas essas, ó Deus, que talvez estejam com seus olhos fechados, que ainda não conseguiram abrir os seus olhos, ó Deus, e talvez com seus próprios esforços não tenham conseguido, mas eu clamo ao Senhor que o Senhor abre os olhos dessas pessoas, ó Deus. Senhor, assim como os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram o Senhor, tem muitas pessoas, ó Deus, que estão caminhando contigo, mas ainda não te reconhecem, ó Deus. Que o Senhor abra os olhos deles, ó Deus. Muitos têm caminhado, têm sentido o ardor no peito, o ardor dentro do coração, no íntimo, mas ainda não reconheceram o Senhor. Senhor, abre os olhos dessas pessoas que têm ido na igreja, que têm ido aos encontros, que têm lido a tua palavra, Senhor, que têm caminhado contigo, mas ainda estão com seus olhos fechados. Ainda não encontraram a salvação, porque ainda não viram o Senhor verdadeiramente como tu és. Salva essas pessoas, ó Jesus. Espírito Santo de Deus, toca na vida dessas pessoas que ainda estão com seus olhos fechados. Abra os olhos do coração deles, ó Deus. Abra suas mentes, ó Deus. Toque na vida dessas pessoas para que eles possam se render aos teus pés. E aqueles, ó Deus, que já seguem ao Senhor, mas ainda estão, ó Deus, com algumas dificuldades, ó Pai, de compreensão, que o teu Santo Espírito abre os seus olhos para que eles possam enxergar as coisas óbvias, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para elas. Ó Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Pai querido. Eu oro, eu agradeço a Ti no nome santo de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Queridos, Deus é maravilhoso e Ele quer abrir os seus olhos. Deus quer cuidar de você. Ele quer caminhar contigo. Ele quer sentar à mesa com você, assim como Ele fez com aqueles discípulos que caminharam com Ele no caminho de Emaús. E Ele quer abrir os teus olhos. Ele quer se revelar a você. Mas que você possa chegar diante de Deus, como chegou o salmista, e dizer: Senhor, abre-me os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Que Deus nos abençoe.